Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira, 2 de junho. Vamos receber hoje, no programa, o Dr. Fábio Rueda, médico dos bons, suplente de deputado federal e secretário de Estado. Ele é o secretário da representação do Acre, lá em Brasília, está conosco, será o nosso convidado especial. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Dr. Rueda faz parte do União Brasil, partido que uniu-se, fez uma federação com o PP. PP é a terceira maior força do Congresso, União a quarta maior força. Agora os dois juntos estão compondo a maior bancada de deputados e senadores no Congresso Nacional. São 109 deputados federais, 14 senadores, 6 governadores, mais de 1.400 prefeitos e mais de 12 mil vereadores. Isso mesmo. Portanto, a maior força do Congresso Nacional. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você está convidado a continuar conosco. Até já. Ok, voltamos agora em definitivo, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta noite de segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Como eu falei na abertura do programa, nós temos o prazer de conversar hoje com o doutor Fábio Rueda, secretário da representação do Acre em Brasília, suplente de deputado federal e médico também. Seja bem-vindo, doutor. Prazer recebê-lo. Muito boa noite. Satisfação toda nossa. Cumprimentar também os meus amigos Osmir Lima, Narciso Mendes. É uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é nossa. Boa noite, Osmir. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite. Osmir, você está mais próximo do nosso entrevistado, pode começar então a série de perguntas. Bem, antes de começar qualquer pergunta, eu quero informar que o nosso convidado, doutor Fábio Rueda, é um nordestino, nascido em Pernambuco. Eu não sei se o senhor conhece bem a história do Acre, mas o Acre deve tudo aos nordestinos. Inclusive a revolução que foi feita para incorporar o Acre ao Brasil foi feita pelos nordestinos, né? Então o Acre deve a imensa gratidão, que foram os nossos heróis, os nossos ancestrais. Eu também descendo de nordestinos. Meu da Paraíba e Ceará. Dr. Rueda de Pernambuco, Narciso do Rio Grande do Norte. Então, aqui no Acre, o senhor está em casa. O senhor não é um aventureiro, já está aqui há 15 anos prestando relevantes serviços ao nosso Estado, notadamente como médico, né? Então, é muito grato tê-lo aqui para a nossa entrevista. E eu gostaria já de começar com uma pergunta polêmica. Vai haver essa união, que o Muniz já se referiu, entre União Brasil e o PP, tornando-se aqui no Acre também a maior força política. Não é isso, Narciso? A maior força política. Mas dentro desses dois partidos, há candidatos antagônicos ao governo do Estado. Eu sei que talvez seja ainda precipitado levantar essa questão agora, tão longe está. Mas eu gostaria de, pelo menos, vislumbrasse como é que fica essa situação entre o candidato Alan Rick, que é da União Brasil, e a nossa candidata Maílza, que é do PP. Tem como conciliar? Primeiramente, boa noite mais uma vez aos telespectadores. É uma satisfação participar
do programa. E como o Muniz falou, a gente tem a grata alegria de participar dessa junção em âmbito nacional. A federação demonstra números robustos, né? São quadros qualificados. Aqui no nosso estado não é diferente. Antes da federação, a gente já tinha tanto União Brasil como Progressista, como importantes bandeiras partidárias que conduziam e conduzem, né, a construção das soluções para o nosso Acre. A gente tem o governador, a vice-governadora no Progressista. Na bancada federal, das 8 cadeiras, 3 são ocupadas pelos deputados do Progressista, outras 3 por deputados do União Brasil. Dos 3 senadores, 2 são senadores do União Brasil. Então, é inequívoco a força destes partidos e agora, como federação dentro de uma unidade, essa responsabilidade ela só faz aumentar, Osmir. E com esse conjunto relevante de nomes, né, de artífices da política acreana, eu não tenho dúvida que o que esta federação vai entregar para o nosso estado vai ser o melhor. Dentro desse conjunto vai ser o melhor. E o exercício da política, ele já vem sendo feito para que a gente possa atender esse ansejo da população. Eu não tenho dúvida, equacionar isso vai ser um esforço que nos cabe, mas eu não tenho dúvida que o final dessa equação vai entregar o melhor para o nosso Acre. Doutor Narciso. Doutor Rueda, primeiro, agradecer a sua presença. Segundo, há 52 anos atrás, eu havia me formado em engenharia, por sinal, na mesma escola que Zé Agripino Maia foi governador e senador e presidente do antigo DEM, do outrora DEM. E, de repente, eu trabalhava numa empresa, eu estava prestando serviço numa empresa do Rio Grande do Norte e fui convidado para vir para o Acre para fazer as primeiras obras de saneamento aqui no estado. E eu trago saudosas lembranças daquele tempo. Uma delas é que a primeira retroescavadeira que veio no Acre foi trazida por mim. E eu estava olhando as escavações, de repente chegou então o governador Geraldo Gugel de Mesquita. Aí me chamou: doutor, eu queria fazer essas obras de saneamento para dar emprego para o povo cavar as valas. Olha que coisa, né? Mas quando, antes de sair do Rio Grande do Norte, que eu disse que vinham para o Acre, aí a maioria de meus colegas disse: você vai fazer carreira no mato? Quem faz carreira no mato é viado. Interessante, né? Não, isso é a realidade. Não é o viado moderno de hoje, não. O viado de chifres. Então, doutor Rueda, a minha pergunta é simples. Primeiro, você não vai ser inquirido por mim. Se preocupa com Osmir Lima, porque se gosta de inquirir as pessoas. Olha aí, Osmir. É mesmo. Já botou para desarrumar. O outro vai alongar. Então, doutor Rueda, o que lhe deu na telha de vir para o Acre? Foi para exercer profissionalmente a sua exerção ou já tinha uma pitadazinha de mosca da política? Narciso, interessante você compartilhar como você chegou aqui. Fazendo um paralelo, também o que me trouxe ao nosso estado foi a medicina, né? Eu faço parte de um grupo valoroso, né, de colegas cirurgiões, onde a gente seguimos atuando em alguns estados do Brasil, né, em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia e no Acre. E na ocasião, eu me lembro, em 2010, eu como um jovem cirurgião cardíaco, recebemos o convite de abrir o serviço de cirurgia cardíaca aqui no nosso estado. Até então não existia este serviço no estado e quem necessitava de tratamento cirúrgico para os problemas cardíacos, o melhor caminho era o aeroporto. Então, de lá para cá, já se vão
15 anos, onde a gente se debruça sobre esse importante trabalho já estabelecido no nosso Estado. O que antes era um movimento de saída para procurar o tratamento, hoje a gente tem a alegria de dizer que a gente opera os acrianos no Acre, né? Cirurgias de ponte safena, implante de marca-passo, cirurgias valvulares, correções estruturais de problemas no coração. E hoje, além dos acrianos, a gente opera pessoas que vêm de Rondônia, vêm da Amazônia, pessoas que vêm... Com base aqui? Com a base aqui em Rio Branco. A gente opera... Alguns bolivianos também? Bolivianos, peruanos. Então, esse movimento do qual você também na engenharia participou, eu tenho a grata alegria de ter participado na medicina. E ainda existe um espaço muito importante onde a gente pode colaborar e a política, o nosso envolvimento com a política, levando em consideração que eu cheguei em 2010, eu só comecei a ter o envolvimento com a ferramenta política a partir de 2022, também através de um convite, né, pelo fato, na época, eu como irmão do Rueda, né, Rueda na época era vice-presidente do antigo PSL, a fusão com o DEM não tinha ocorrido ainda, e eu recebi um convite para ajudar na composição desse time aqui no Acre, né? Então, que foi... Eu confesso que no início eu declinei do convite, né? Mas depois de uma profunda reflexão, conversando com os meus familiares e amigos, a gente de fato vislumbrou o que a ferramenta política pode auxiliar, né, no desenvolvimento de uma determinada região e não só restrita à saúde, né? É um coringa. Hoje, na condição, tive já a oportunidade, depois do pleito de 22, eu fiquei posicionado como suplente de deputado federal, tive a oportunidade... Primeiro suplente, né? Primeiro suplente. E tive a oportunidade de exercer, o ano passado, por 4 meses, o mandato. E a gente observa a força que, se bem canalizada, ela pode trazer soluções para o nosso Estado. E não só na saúde, né? Então, não tem por que a gente não ampliar a utilização do nosso tempo em outras frentes de trabalho. E confesso a você que acho que essa mosquinha acabou me mordendo mesmo, azul. Doutor Rueda, eu quero fazer uma pergunta que o senhor também não é obrigado a responder, porque são dados apenas. Perfeito. Dados estatísticos, nenhum médico, nem ninguém, né? Se perguntar quantos católicos, quantos protestantes tem no Acre, eu não saberia lhe dizer. Uhum. Né? Mas, de qualquer maneira, eu vou insistir. Pois não. Tentar responder aqui. Ele é duro, viu, Narciso? Ele é duro, viu? No passado, havia uma série de outras doenças, inclusive a malária, que matava muito os acrianos. Né? Hoje, como médico cardíaco, qual é a doença que mais mata no Brasil? É ainda a área cardíaca? Depende da faixa etária, Osmi. No Brasil e no mundo, de uma maneira geral, as doenças cardiovasculares, não só as cardíacas, mas também as vasculares, e aí inclui-se os derrames, os acidentes vasculares cerebrais, os infartos, elas ainda são uma grande parcela da causa de morte e também do acometimento de pessoas que, apesar de não virem a falecer, elas acabam ficando com suas atividades laborais limitadas, né? Então, existe sim um espaço onde a gente pode seguir ampliando esse tipo de atendimento, não só no nosso estado, mas no Brasil como um todo. E isso tem sido objeto de um esforço pessoal meu e do grupo do qual eu faço parte, para que aqui no nosso estado a gente tenha essas demandas melhor assistidas. Mas só para complementar, Narciso, essa questão médica, há um crescimento, e a gente vê, não só no dia a dia do Estado, ou pelo Brasil, mas também quando a revista Veja, ela publica sempre 4, 5 mortes de pessoas importantes no Brasil e no mundo.
E o câncer vem crescendo, do meu ponto de vista, de uma forma assustadora. Eu não sei se no passado morria muita gente de câncer sem saber que tinha morrido de câncer, né? É a segunda maior causa, né? Exato. E eu acho que isso também é atribuído, Osmi, por conta da expectativa de vida. Como a medicina vem avançando, além de você conseguir diagnosticar melhor, também a população atingindo idades maiores, elas ficam expostas a outras causas de morte. Por exemplo, antigamente a causa por acidentes e causas violentas eram muito, ainda infelizmente na faixa etária mais jovem, ainda são muito relevantes. Mas... Esse setor aí é a quarta maior causa, acidentes de trânsito. Exato. E com o envelhecimento da população, é esperado que o câncer também esteja presente como uma importante causa de morte nas faixas etárias mais elevadas. É isso. E assim nós vamos ao intervalo comercial, doutor? O senhor faz a pergunta no próximo bloco. Se você chegou agora, nós estamos a conversar com o doutor Fábio Rueda, secretário da representação do Acre em Brasília. Ele que é médico, cardiologista, é o nosso convidado especial. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, 2 de junho de 2025. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Passo de Castro, parte de Sena Madureira, assiste ao nosso programa diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, e também pela internet, por meio do portal riobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. Ok? Registramos aqui a presença do William Raad, é isso? E também do Mair Maranhão, além do Erles, nosso amigo jornalista, o Erles Moraes, que compõe a equipe de assessoria do Dr. Fábio Rueda, nosso entrevistado desta noite. Doutor Narciso. Doutor Rueda, eu não sei bem se no Pernambuco isso acontece, mas no meu Rio Grande do Norte, nos primeiros anos enquanto eleitor, a presença de médicos na Câmara Municipal de Natal, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e representando o Rio Grande do Norte no Senado e na Câmara de Deputados, tinha muito médicos. A minha pergunta, em sendo o médico o mais confiável cabo eleitoral de si mesmo, o senhor espera, enquanto médico, enquanto político, ter o menos sucesso de enquanto médico? Olha, Narciso, a gente, quando se propõe a fazer algo, a gente busca fazer com excelência. A minha formação, formação do profissional de saúde, de uma maneira geral, ela é muito voltada para servir. E a política é uma forma muito eficiente que pode ser utilizada para servir a população. Em algumas situações pode-se dizer que é até mais ampla do que o próprio exercício da saúde, de maneira isolada, né? Seja como médico, dentista, fisioterapeuta, enfim. Eu entendo que, como qualquer cidadão que se propõe a participar da política, o profissional de saúde, ele, de certa forma, talvez ele tenha uma certa facilidade, uma certa vantagem pelo tipo de trabalho que ele já se entrega. Então, é natural. A política é uma forma de você continuar servindo. Então, eu não espero menos
do que fazer um bom trabalho também com a política. É isso que a gente vem dedicando o nosso tempo, né, nossa energia, e eu não tenho dúvida que os frutos desse esforço, dessa dedicação, no conjunto do qual eu tenho a honra de fazer parte, né, eu posso dizer a você, ó, de formação, meus irmãos, né, eu tenho meu irmão Antônio, minha irmã Maria Emília, eles são advogados. A gente até brincava, eu fiquei fora, né? Porque os dois sempre trabalharam juntos e a política me trouxe esse ganho secundário. Hoje eu posso não só sonhar em trabalhar com eles, mas de fato a gente planeja, a gente executa projetos. Isso tem me deixado mais próximo deles. Isso tem sido um ganho que eu não esperava e muito feliz de tê-lo agora. Como é que está sendo esse desafio, doutor Rueda, de ser o nosso representante lá em Brasília? Tem sido uma experiência muito gratificante, Muniz. A gente recebeu essa responsabilidade, essa tarefa através do nosso governador, Gladson Cameli, que depositou na gente esse desejo de colaborar. E a gente vem buscando corresponder a essas expectativas, utilizando as nossas boas relações em Brasília para diminuir as distâncias, não só das estruturas do governo do estado do Acre, isso foi uma determinação, ele tem sido muito enfático, né? 2025 é um ano de execução e a gente vem buscando dar esse apoio às demais secretarias de Estado para viabilizar a captação de recursos, viabilizar um bom acompanhamento dos convênios celebrados entre o governo federal e o governo do estado e também ajudando as nossas prefeituras, né? A gente entende que a estrutura do estado é uma estrutura mais robusta, mas algumas prefeituras têm estruturas bem modestas. Então, ter a representação do governo como mais uma ferramenta de viabilizar soluções para o nosso estado tem sido objeto de esforço nosso para atender essas demandas. Essa interlocução, seja com os ministérios, seja com o próprio, o executivo de uma forma geral da União e a nossa bancada federal, linkando esses esforços, vem sendo um trabalho desenvolvido e eu tenho certeza que esses frutos eles já estão aparecendo. Osmir. Okay. Eu vou voltar à política. Não. Pois não. Vamos deixar o médico de lado, né, Osmir? Não, com o médico ele já provou que é um bom médico e vem prestando relevante serviço, né? Isso aí não tem a menor dúvida. Essa fusão... Federação, Osmir. Federação, desculpe. Fusão é outra coisa, quando desaparece os partidos. Talvez no futuro, quem sabe? Aconteça, né? Se der certo, muito provável. Você vai fazer a pergunta, eu vou compartilhar uma analogia que vai ficar bem claro, bem didático. Certo. Eu li, e apenas li, de que esta federação parece que vai lançar um candidato próprio a presidente da República. Eu torço para que isso aconteça. Que eu vou dizer, com todo o respeito que eu tenho para os lulistas, para os bolsonaristas, mas essa bipolarização... Pessoal, né, Osmir? Sim, vem prejudicando muito o país. Quer no seu desenvolvimento e quer mesmo na própria política. Então está na hora de surgir um terceiro candidato, que saia da esquerda, que saia da direita, não me interessa. Isso é verdade que poderá ocorrer? Antes de responder a sua pergunta, só para compartilhar com os nossos telespectadores, o que ocorreu anteriormente foi uma fusão. Né? Você tinha dois partidos, o PSL e o Democratas, eles se fundiram em um partido único, União Brasil. Então não existe mais nem PSL, nem Democratas. Isso. O que ocorreu agora foi uma federação. Você tem o União Brasil com sua identidade, junto com o Progressista, e agora você tem uma federação que é a União Progressista. Então eles têm
estatutariamente definido como um trabalho conjunto ao longo dos próximos 4 anos. E eu poderia fazer a seguinte analogia: a fusão, sem ter uma federação prévia, é você casar sem noivar. Tá certo. Já a federação não, é um noivado, que depois de 4 anos pode resultar num casamento que seria a fusão. Então esse é o momento político partidário que estamos vivendo no Brasil, e no Acre não é diferente. No Acre eu acredito que foi inclusive oportuno pelos números. O senhor sempre foi a favor? Sempre fui a favor, e entusiasta. E compartilhei isso com os nossos colegas acrianos, né, que no Brasil afora. Eu tenho o privilégio, né, de poder conversar com o nosso presidente, e ele, em conjunto, Antônio Rueda com Ciro Nogueira, já desenhavam isso, já se conversava sobre isso há muito tempo, e o momento chegou. A federação agora é uma realidade. E levando em consideração esse grande conjunto qualificado que ela representa no nosso Brasil, Osmir, e aí respondendo a tua pergunta, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai participar da construção de nomes relevantes para o nosso Brasil no pleito de 2026. Então, no cenário nacional, eu não posso te dizer que vai ter um candidato do União Progressista à presidência da República, mas com certeza a União Progressista vai participar dessa formação. Talvez, inclusive, com a indicação de um bom nome, de um nome relevante para a presidência da República. É o que nós esperamos. A gente não vai se furtar de fazer esses diálogos dentro desse grupo qualificado, né? Como eu disse, até parafraseando uma reflexão que Antônio Rueda fez numa entrevista num importante veículo nacional. Se você for olhar, o campo hoje da esquerda, ele tem um forte nome, que é o nome do atual presidente. Mas é um nome único. No campo de centro-direita, você tem um conjunto de pessoas que, se bem trabalhados, né, e aí eu não vou excluir, óbvio, independente de partido, o Jair Bolsonaro, ele é uma força política que, onde ele colocar o apoio dele, ele consegue ganhar, sem sombra de dúvidas, numa saída, 30% das intenções de votos. Então, eu acho que esse diálogo, pensando o Brasil e não pensando num projeto de poder, a gente não pode se furtar, e a gente tem a responsabilidade em, fazendo parte desse conjunto fantástico de nomes, a gente tem que se debruçar e buscar entregar em cada um dos nossos estados e para o Brasil nomes relevantes, tanto para o executivo como para o legislativo. A gente precisa, sim, ter uma proposta concreta do que a gente quer para o Brasil. E não dá para a gente terceirizar isso. Eu acho que a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar com bons nomes e pensando num futuro melhor para todos nós. Doutor Rueda, nós nordestinos temos orgulho de muitos dos nossos personagens. Lá na Paraíba, do Ariano Suassuna. Saudoso Ariano. Saudosíssimo Ariano. Ele conta que quando jovem, o pai dele perguntou o que é que ele queria ser. Médico, engenheiro ou advogado. Ele disse, médico eu não posso ser, que eu não sei abrir a barriga de uma lagartixa. Palavra dele. Engenheiro eu não posso ser, que eu não sei qual é a raiz quadrada de 4. Como eu não sei fazer nada, eu vou ser advogado. Aí calhou essa minha pergunta quando você disse que tinha 2 irmãos advogados. Uma irmã e um irmão. Como é? Isso numa palestra com advogados. Viu, doutor Rueda? A plateia apropriada. Como é que o seu irmão, Antônio Rueda, que nunca deteve um mandato parlamentar, um mandato político, hoje
está se sentando na mesa dos mais poderosos políticos do Brasil e, quem sabe, até definindo algumas das ações. Como é que o seu irmão subiu tanto assim? O doutor responde daqui a pouquinho, tá bom? Tá, joia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos daqui a pouquinho com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Esperamos contar com a sua audiência. Até já. Ok, voltamos com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, hoje recebendo o secretário da representação política do Acre, né? Digo, lá em Brasília, o doutor Fábio Rueda, médico que cuida do coração de muita gente, inclusive dos acreanos. Registramos também aqui as presenças, né? Digo, do vereador Zé Lopes, do Partido Republicano, seja bem-vindo. Quem mais aqui, tá, Osmir? Me ajuda aí, quem não eu registrei ainda. Não, o chefe de gabinete você já falou, né? Ah, já. Os outros eu acho que já falei. Do meu amigo lá, o João Paulo, JP, que é assessor da... Sejam bem-vindos, ok? Muito bem. Doutor Rueda, antes da resposta do doutor Narciso, não é uma pergunta, apenas um registro. Muita gente, lá no meio da campanha, chegou a pensar o seguinte: olha, o doutor Fábio não se preocupou em divulgar o trabalho dele aqui antes e muita gente deixou de votar nele por causa do acreanismo. Pensava que o senhor era um aventureiro e tinha chegado aqui para ser candidato. O senhor já estava aqui há a época, mais de 14, 10 anos, né? 12 anos, né? 12 anos. Foi uma falha aí na campanha, né? Mas, De fato, a gente foi... o convite foi feito... por assim dizer. Na verdade, o convite foi feito até no ano de 2021, mas eu declinei, né? Entendi. E a gente continuou o nosso trabalho, né? Trabalho de assistência. O senhor acabou perdendo muitos votos por causa disso. Talvez tenha custado a sua eleição. Provavelmente. E aí, mas doutor? sempre é tempo. Claro. Fica à vontade, então, para responder a pergunta do doutor Narciso. Narciso, compartilhar aqui contigo, eu tive uma alegria muito grande. Eu não estudei com o Ariano, mas eu estudei com a sobrinha dele. A Flávia Suassuna foi minha professora de redação. E toda aquela sagacidade, toda aquela leitura de vida do Ariano, ele passou para os dele. Então, foi um período, né, eu estava na adolescência, acho que ela foi minha professora durante o primeiro e o segundo ano científico. E foi muito bacana, né, essa oportunidade de poder, durante a minha formação, né, contar com esse reforço fundamental, né. Então, respondendo aqui a tua pergunta, eu sou até suspeito para falar, porque eu realmente sou fã do Antônio Rueda, né. Ele não é só o meu líder político, né, o nosso líder da família, é o meu irmão mais velho, né. Eu confesso que durante um tempo eu até pensei em seguir a carreira de advocacia, mas realmente a medicina acabou falando mais alto. E eu acho que a forma pragmática de encarar a vida, de produzir, né, a forma objetiva de entregar resultados, eu acho que isso daí explica muito o protagonismo dele na política, né? Ele... hoje, sem dúvidas, eu acho que ele e Maria Emília, né, a nossa irmã, eles compõem uma importante banca de advocacia no país. E a política, na verdade, surgiu como uma importante ferramenta de entregar mais. Ou seja, ele não depende da política para viver. Eu acho que isso é um diferencial muito grande, né, que possibilitou a ele, mesmo sem ter o mandato, uma liberdade de construir politicamente. E ele buscará o mandato na próxima eleição? Acredito que agora é o momento. Aliás, doutor, ontem, no X da Questão, apresentado pelo Alex, ontem à noite, eu vi várias declarações de familiares
demonstrando ali o carinho que Foi o uma senhor grata tem surpresa, viu? o senhor. Você é um irmão querido e também de pessoas que daqui, que de vários setores da nossa sociedade, vários segmentos sociais, fazendo referências ao seu trabalho. O seu trabalho já começa a conquistar muita gente. Parabéns. Osmi. Bem, o Narciso praticamente fez a pergunta que eu gostaria de fazer. Nessa federação, possivelmente, de repente pode entrar num acordo, como política é conversar. Exato. O seu irmão, que é presidente da União Brasil, atualmente, e também teria um outro candidato, que é o Ciro Nogueira, que é o chefe do gabinete civil, Ele foi chefe da Casa Civil, da foi. Casa Civil Da Casa do Civil governo do Bolsonaro. do Jair Bolsonaro, Jair do Bolsonaro, presidente Jair isso. Bolsonaro. Você, com o seu pragmatismo e pelo bom trabalho que vem fazendo o seu irmão frente à União Brasil, que cresceu muito durante a administração dele, você acha que é possível, sim, sentar e fazer um acordo de um ser presidente ou outro ser vice, com responsabilidade distinta, dependendo dos estados, Na federação, na federação? eu acho que esse é o exercício que está sendo feito. Está em curso isso, está entendendo? Isso vem sendo feito, esse exercício. Hoje, com relação... Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando do aspecto partidário. Partidário, quem seria o presidente? Hoje, a condução da federação, ela está sendo compartilhada entre o presidente Antônio Rueda e o presidente Ciro Nogueira. Inclusive por regiões do Brasil também, né? Isso. Isso. Definindo a importância de regiões, né? Isso, exato. Então, esse entendimento já vem ocorrendo. Esse é um exercício que está em curso. Ótimo. E a responsabilidade, eu repito, dentro desse importante conjunto nacional, é buscar entregar à sociedade o que melhor vai representar e construir as soluções para cada estado do Brasil. Ô, doutor Rueda, eu gosto muito de tomar emprestado expressões políticas desde Platão, Arquimedes, Kant, Rousseau e assim sucessivamente. E eu vou tomar emprestado uma expressão de autoria de Roberto Campos, Grande representante. que foi o Constituinte último também. dos subscritores do acordo de Bretton Woods que sobreviveu. O último que morreu. Como a frase... Foi o último a morrer. O último a morrer. Como a frase é de autoria dele e tem uma palavra meia esquisita no meio, eu reproduzi a frase na sua inteireza. Aí perguntaram a Roberto Campos, que foi nosso colega, né, Osmir? Tive a honra. Eu tive a honra, e ele era do meu partido, eu tive a honra de todos os dias, ele reuniu o nosso partido, só 30 deputados federais, para nos orientar. Aí perguntaram a Roberto Campos se ele gostava da política. Olha a frase que ele respondeu. Olha, eu tenho uma reclamação a fazer da política. E qual é, doutor Roberto Campos? Ele disse que a política foi a amante que eu mais amei e a que mais me corneou. A palavra seria essa. Eu pergunto, doutor Rueda. Rueda. O senhor está preparado para as possíveis traições na política? Olha, Narciso, preparado ou não, elas vão ocorrer. Então, o que a gente não vai abrir mão é de poder trabalhar a ferramenta política através do mandato para construir aquilo que a gente entende que tem que ser entregue à população. Diante disso, o que a gente pode tentar caminhar com um pouco de segurança é o seguinte: você ser enganado uma vez, qualquer um está exposto, né, a ser enganado uma vez. Mas uma segunda ocasião com a mesma relação, aí passa a ser opcional. Passa a ser opcional.
Então vamos construir, né? Eu acho que a gente deve desarmar o coração e desarmar em relação a essas possíveis, abre aspas, como disse o nosso saudoso Roberto Campos, né? Essas possíveis enganações e bora abraçar as pautas positivas, né? Olha, quem abraçar Fábio Rueda, eu garanto a você, eu vou abraçar com mais força ainda, porque o objetivo é esse, é fazer mais, fazer melhor, e fazer sozinho a gente vai ter um alcance. Quando a gente consegue fazer dentro de um conjunto qualificado, o alcance da gente vai ser muito maior. Eu pergunto o seguinte, o senhor já conhece o Estado como todo, município por município? Olha, Osmir, sem falsa pretensão, aí a medicina me ajudou bastante. Conhece, eu posso sim. dizer que eu conheço o coração do acriano melhor do que muito acriano, certo? Eu já tive a oportunidade de, nesse exercício da medicina, conversar com cada cidadão de cada município, de cada um dos 22 municípios. E durante o exercício da ferramenta política, né, seja no mandato e agora como secretário, eu tenho tido a oportunidade de visitar cada um dos municípios. Então, é um trabalho que eu diria que é um trabalho de formiguinha. Né? O nosso estado tem uma característica geográfica onde são poucos municípios, né? Só são 22 municípios, mas são municípios com extensão bem relevante. Sim, sim. Né? Então, dizer que eu conheço o Feijó de ponta a ponta Não, né, seria muita pretensão. Mas a gente busca, através das nossas relações, né, dos nossos estudos, e aí eu posso dizer a você que dentro da representação do governo, do Estado, em Brasília, a gente tem também uma divisão regional implantada aqui, um trabalho recente da nossa gestão, né, por orientação do nosso governador Gladys Cameli. A gente tem um quadro muito qualificado de colaboradores que dão esse suporte para a gente, para fazer esse diagnóstico das necessidades do nosso povo acriano. E, a partir disso daí, a gente vai atrás da solução. E a prerrogativa do não a gente já tem. Então, o amigo Rueda está aqui para ir atrás do sim. Tá ótimo. Narciso, mais um aí. Não, eu quero... Tá terminando aí, né? Dá, vamos fazer mais uma pergunta ainda. Tranquilo. Doutor Rueda, o xenofobismo ecológico que fez da Amazônia um objeto de cobiça internacional, dentro de um certo limite, é aceitável. Mas há uma corrente do Brasil que é contrário que se faça a rodovia BR-364, 319 agora, que está 319. mais polêmica, né? chegar até o Peru, do Peru ao Oceano Atlântico. Até que ponto os ecologistas de plantão, alguns, muitos deles, que só conhecem o Acre em conversa de botequim lá em Copacabana, Ou em Paris. ou em Paris. O senhor é favorável à construção dessa estrada, ainda que seja financiado pela China? Olha, Narciso, isso é um tema muito sensível e muito caro a todos nós, não só aos acrianos e aos estados que compõem a Amazônia Legal, mas ao nosso país e ao mundo. Eu não tenho dúvida da necessidade da gente preservar e conservar os nossos ativos ecológicos, né? A nossa biodiversidade. Isso daí é fundamental. Eu não critico esse objetivo de preservar e de conservar. Mas tudo na vida tem que ser com equilíbrio. Você não pode, em nome da preservação e da conservação, infligir à população que vive na zona florestal uma condição de miserabilidade. 30 milhões, né? É um número muito expressivo, né? Então, na busca desse equilíbrio é que a gente tem que ter propostas concretas que mostrem que, diferente de simplesmente preservar, você vai conservar
mas você vai garantir uma condição de explorar de maneira sustentável esses ativos que a gente tem no nosso país. Porque todos os outros países fizeram com as suas florestas, com seus recursos minerais. Então, com responsabilidade, com equilíbrio, com sustentabilidade e de maneira pragmática e objetiva, essa tem que ser uma discussão bem aprofundada. Então, respondendo de maneira objetiva a sua pergunta, eu acredito que não pode ficar como está. A gente hoje tem, especificamente olhando para o nosso lado do estado do Acre, a gente tem 4 municípios com dificuldade de acesso, né? Porto Valto, Marechal Thaumaturgo, Jordão, Santa Rosa do Purus. O que você vai dizer para a população desses municípios? Então, preservar é necessário, mas você não pode infligir à população uma condição de miserabilidade. Então, o equilíbrio, eu acho que tem que ser um mantra e uma meta que a gente tem que alcançar. Vamos pensar num Acre melhor, vamos pensar num Brasil melhor, que a gente garanta a conservação, mas que a gente também garanta a prosperidade. Tem como explorar de maneira sustentável esses nossos ativos. Agora, tem que se debruçar de maneira não eleitoreira sobre esses temas. Legal. E entendendo que a gente tem que defender os nossos interesses enquanto Brasil. Doutor Rueda. Estamos chegando ao final, você já pode encaminhar Tá, mas antes eu tenho que fazer uma pergunta. Sim, sim. Ainda dentro deste mesmo tema, o problema é que nós não podemos preservar a floresta da forma em que está sendo preservada, com um monte de miseráveis embaixo. A França, que é um dos maiores críticos do não preservacionismo brasileiro, diz ela, é contra a exploração de petróleo, mas quem está explorando petróleo aqui na Amazônia é a França. Ali onde a antiga Guiana francesa, né? É a incoerência danada. Quer dizer, para eles continuarem sendo ricos e prósperos, eles não querem saber de explorar a nossa riqueza. O índio americano, ele vive muito bem, porque as terras deles conseguiram tirar a riqueza das terras. Aqui os índios são obrigados ainda, para manter a tradição indígena, andar nu, fazer, cocô no rio, porque é a tradição, né? Isso precisa mudar. Um absurdo que está acontecendo aqui no Acre é a estrada Cruzeiro do Sul, Porto Walter. Cruzeiro do Sul, Porto Walter é um município distante, assim como Thaumaturgo, que quando secam os rios, não tem como chegar lá por rio nem por estrada. Só avião. Ora, quando a população pobre adoece e precisa ir para outro lugar, se não tiver o governo para brancar, morre lá mesmo. E as pessoas não derem oportunidade de sobrevivência a essa gente, a mim, me parece um absurdo. Eu ainda me lembro do debate que houve recentemente na Câmara dos Deputados, quando a ministra, essa que está aí, disse: eu vi 6 pessoas morrerem por causa da preservação. E o senador Omar Aziz disse: eu vi 15 mil morrerem porque a estrada era no inverno e a estrada BR-319 não dava possibilidade De trafegabilidade. para chegar com os cilindros São números em Manaus. impactantes, né? É. Então, isso me lembra, só desculpa eu ter prolongado um pouco, isso me lembra o senador Passarinho contando para nós que no governo Bolsonaro ele nomeou um maluco lá como secretário do meio ambiente. Nem me lembro o nome desse cara, é bom até esquecer. Ele morava ali até nas águas lá de Brasília. Águas Claras. Não, térmicas ali, friazinha que a gente ia tomar, não sei o nome agora. Ele morava lá, porque era todo isolado e tal. Esse ministro fez uma palestra nos Estados Unidos contra essa estrada Rio Branco-Cruzeiro do Sul, que ia acabar com a Amazônia, devastar a Amazônia. 364. A 364. Aí o ministro chegou para ele: o senhor conhece a região? Disse: não. Ministro, essa estrada já existe. O que eles estão querendo é pavimentar. Tem mais impacto aí. Não tem impacto nenhum. Já existe há muitos anos.
A mesma coisa, é BR-319. Exatamente, é exemplo da 319. Já existe a estrada, não houve devastação nenhuma. É isso que nós temos. E o senhor, como deputado, em nome do Acre, lute por isso. Perfeito. Nós temos hoje no nosso estado, sabe, tanto quanto eu, quase 70% da sua população vivendo de Bolsa Família. É uma necessidade? É. Mas é um atraso sem tamanho. Eu morei numa cidade de Santa Catarina que não havia desemprego. Que hoje ainda não tem ninguém com Bolsa Família. Porque é uma cidade industrializada. Me permita, são temas sensíveis, eu sei pelo adiantado do tempo, mas eu não vou conseguir explorar, a gente não vai conseguir aqui explorar as nossas ideias, mas eu acho que a mensagem que tem que ficar para os nossos telespectadores e ouvintes é que a gente precisa se debruçar sobre esse assunto com muita atenção. Ninguém é contra a preservação, muito pelo contrário, é o nosso ativo, né, biológico, né? A nossa biodiversidade é um grande ativo, ninguém quer acabar com a nossa natureza, pelo contrário, mas precisa se pensar também nas pessoas. Então, promover o progresso e a exploração sustentável dos nossos recursos é um direito nosso brasileiro, do brasileiro. E a gente precisa, com pragmatismo, enfrentar essas questões. Foi esse posicionamento que o governador defendeu agora, semana passada, no encontro de governadores pelo clima e floresta. Perfeito. Nosso governador Gladys Cameli tem mostrado uma liderança dentro do consórcio da Amazônia Legal de maneira expressiva nessa direção, de poder fazer a manutenção dos nossos ativos de biodiversidade, né, da nossa natureza, mas garantindo que a gente possa explorar isso com responsabilidade e trazer prosperidade para a população. Como você falou, entregar o peixe é o que você está fazendo com a Bolsa Família. Mas está na hora de você começar a ensinar as pessoas a pescar também. Verdade. Suas considerações finais. Bem, primeiro eu agradeço a presença aqui do nosso primeiro suplente e futuro deputado federal, se Deus quiser. Recebo. Não, você Recebo. Porque eu acho que nós precisamos, sem nenhuma crítica assim, à atual bancada, mas nós precisamos de ter hoje, o Acre, ter pessoas que pensem. Pense o Acre. Entende? Tenha capacidade de pensar, Narciso. Eu e o Narciso fazíamos comparações, eu volto a dizer, sem nenhuma crítica à atual bancada, mas de qualquer maneira não deixe de fazer esse comentário. Nós fizemos uma comparação de com quem nós convivemos durante a Assembleia Nacional Constituinte. Os políticos de todos os estados eram o que tinha de mais qualificado, né? Então, o nosso povo precisa pensar bem que não há outro meio de se tirar a miséria e desenvolver um Estado do que o trabalho político. Mas, para isso, ele precisa saber escolher bem esse candidato, preparado, em uma área, determinada área ou em muitas áreas, né? E isso, meu deputado Rueda, você tem. Obrigado. Narciso. Doutor Rueda, para sua satisfação, o senhor já encontrou o caminho aberto. O senhor não está abrindo o caminho. Quando eu me elegi deputado estadual aqui no Acre, em 1982, eu era o único não acriano na Assembleia Legislativa do Acre. O acreanismo falava muito alto. Em 1986, eu fui o único deputado federal constituinte que não era do Acre. Eu espero que o senhor, encontrando a estradão aberta, que você faça aquilo que você está me fazendo crer que vai fazer. Muito obrigado pela presença. Doutor Fábio Rueda, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho realizado enquanto médico, enquanto secretário lá em Brasília.
mas o articulador. Né? O senhor sabe como ninguém encontrar os caminhos que nos levam ao sucesso. E também pela forma como o senhor respondeu todas as perguntas feitas por mim, pelo Narciso, pelo Osmir, de forma clara, de forma objetiva, sem rodeio. Parabéns. Sua presença aqui também nos honrou e nos engrandeceu. Obrigado, Muniz. Obrigado, Narciso. Obrigado, Osmir. Obrigado aos nossos telespectadores. De fato, a oportunidade de compartilhar as nossas ideias, os nossos sentimentos, né, esse desejo de fazer um Brasil melhor, né, de intensificar a inserção do Acre dentro do nosso Brasil. Né, o Acre hoje está numa posição estratégica dentro da nossa América do Sul. Eu acho que chegou o tempo da gente virar essa chave. Virar essa chave e oferecer mais e fazer melhor pelo nosso Estado. Fazer parte de um grupo seleto de colaboradores que utilizam a ferramenta política para isso é uma responsabilidade que a gente abraça com alegria. Então vamos em frente, né, meu amigo? Sucesso. Obrigado. Um abraço. E assim a gente chega ao final do programa, agradecendo mais uma vez a participação especial dos nossos debatedores e entrevistadores, Narciso Mendes e Osmir Lima. Cadê a nossa câmera, Márcio, por gentileza? E a você, amigo telespectador, que, claro, é a razão do nosso sucesso. Nós voltaremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais um bom programa. Sempre eu, Narciso e Osmir, e um convidado especial, porque você merece tudo isso e muito mais. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.